Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 14 de Elul, 5.783, a contar da criação. Na era comum, estamos no dia 31 de agosto de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na paraxá Kitavô, quando vieres ou quando entrares, falando especificamente sobre a questão da terra prometida. Hoje é o quinto dia para o Shabat, é o quinto dia da nossa semana, e nós estamos na nossa quinta porção. Estamos no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, a partir do 27, a partir do versículo 11, e vamos até o capítulo 28, verso 6, que é a nossa de hoje, a nossa leitura de hoje. Hoje nós estamos no dia 14 de Elul, né? E dentro do calendário das leituras dos salmos adicionais, né, para o mês de Elul. Então hoje nós temos aí os salmos 40, 41 e 42, né, para o dia de hoje. Quem não fez a leitura dos salmos na parte da manhã, até o pôr do sol, tem um momento propício para o fazer, ok? Baruch Hashem por isso. Então, e mais o Salmo 27, né? Que o Eterno é minha luz e a minha salvação. Baruch Hashem. Amados, hoje nós temos aí, né, o início da famosa questão do Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e o Monte Eival, né? Que é o Monte da Maldição. Na passagem de hoje, né, na nossa leitura de hoje, nós temos diante de nós 11 maldições que são relatadas na nossa aliá de hoje, e nós vamos ver esses detalhes. Amanhã, né, hoje nós vamos iniciar também o capítulo 28, né, vamos estar aí no capítulo 28, verso 1 até o verso 6, né, que é o início sobre a questão das 98 maldições que nós temos no capítulo 28, ok? Então nós vamos ver essa questão aí e a relação, o porquê das 98 maldições, ok? Então nesse aspecto aí, né, de hoje, amanhã até o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, nós temos aí pela frente as nossas questões, né, sobre o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Gerizim, o Monte da Bênção. Eival, ou Eval, né, o Monte da Maldição. E nós vamos ver essa relação. E também vamos ver qual é a conexão que tem a questão destes montes, mais o Monte Hermon e mais o Salmo 121. Eleva os meus olhos às montanhas, de onde me virá a minha ajuda, o meu socorro, o meu auxílio, etc. e tal. Então nós vamos ver a ligação que há, né, entre os montes Hermon, Gerizim, Eival e Salmo 121, né? Então, Baruch Hashem, né? Temos aí diante de nós, né, dentro de uma visão judaica um pouco mais profunda, né, a visão mística, né, das montanhas, né? E também não esquecendo que as montanhas representam também os nossos patriarcas, né? Avraham, Yitzhak e Yaakov. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vem, né, com seu ensinamento juntamente com Rashi, Rambam, Maimônides, vem trazendo para nós aí as explicações para que nós possamos entender um pouco melhor as questões do Monte da Bênção e da Maldição. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, atrair as bênçãos de Deus, né? É onde que nós precisamos realmente estarmos conectados com isto. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre exatamente a questão, o limiar, né, que nós estamos no ano novo. Nós estamos hoje, né, até o pôr do sol, no dia 14 de Elul, né? O mês de Elul tem 29 dias,
Então, nós estamos praticamente o quê? No meio do mês, né, de Elul. Então, agora nós vamos entrar de uma certa forma numa contagem regressiva, né? Nessa contagem regressiva, nós vamos estar aí realmente nos preparando para o quê? Para Rosh Hashanah. Iniciando Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei, né, nós temos aí o quê? O início dos julgamentos severos de Deus. E por isso, o primeiro dia de Tishrei, de Rosh Hashanah, até o 10º dia, vai exatamente culminar com Yom Kippur, o dia da expiação, mais popularmente conhecido como o dia do perdão, mas literalmente é o dia da expiação, ok? Então, esse limiar do ano novo e o momento que nós estamos aí iniciando agora uma contagem regressiva, pois chegamos assim no meio do mês de Elul, onde fazemos as nossas introspecções, as nossas reflexões, onde analisamos à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá e das 7 leis de Noah, ou as 7 condutas, né, que realmente Hashem deu um código divino para a humanidade, para as nações, conhecido como as 7 leis de Noah, e essas 7 condutas são exatamente para podermos refinar melhor ainda o mundo, ok? E então, nesse limiar do ano novo, né, nós temos aí, então, essas reflexões, né? O que fizemos e o que não fizemos durante o ano que está se findando, 5.783, né? Por isso que no mês de Elul intensifica as leituras de salmos, devido ao grande poder que há na recitação de salmos. Temos também a questão da Tzedakah, que a Tzedakah, ela realmente nos livra da morte, né? A morte física, literalmente falando, né? Estende os nossos dias sobre a face da terra, né? Então nós vamos aí entrando cada vez mais numa conexão com Hashem, ok? Então nesse aspecto aí, amados, né? É a contagem regressiva e nós precisamos estar aí, né? O que eu preciso fazer de melhor para este novo ano 5.784. O que, de fato, né, eu proponho a fazer diante de Hashem, né? Então, realmente, um desafio para nós, né, analisarmos, né, a autoanálise, né? E é um desafio por quê? Porque normalmente nós, de uma forma geral, nós não analisamos realmente a nossa conduta, principalmente quando é do aspecto negativo, né? Quando é do aspecto negativo, a gente sempre arruma uma desculpa, né? A gente sempre arruma uma justificativa que não tem, né? Para tentar justificar o porquê que nós falhamos, erramos, pecamos, transgredimos, né? Porque nós levamos o nome santo de Hashem com blasfêmia ou em vão, né? Deixamos momentos de nos conectarmos com Deus e nos conectamos com algum tipo de idolatria, entre elas o nosso ego, o nosso eu, né? O meu querer e por aí afora vai, né? E assim sucessivamente. Então, muitas vezes, ao fazermos uma autoanálise, nós normalmente não assumimos culpas, né? E é um desafio por causa disso. E esses momentos, né, que antecedem o Ano Novo, Rosh Hashanah, e vamos entrar nos 10 dias temíveis, chamados assim devido ao rigor do juízo divino. Não é somente o judeu que passa pelo juízo divino em Rosh Hashanah e nos seus 10 primeiros dias, que culmina em Yom Kippur, mas toda a raça humana passa pelo juízo divino, entendeu? Então é aí que está. E segundo os nossos sábios, esse é o momento em que Deus ele começa a sentenciar quem vai viver, quem vai morrer, né? As pessoas que vão prosperar, as pessoas que não vão prosperar, as pessoas que vão cair realmente dos seus pedestais, da sua autoestima, do seu glamour, né? Do seu poder,
porque está muito forte na sua conexão com o seu ego, com o seu egocentrismo, né? Então, pessoas que vão cair dos seus tronos, né? Pessoas que vão realmente morrer ou pela água ou pelo fogo, né? E assim sucessivamente, né? E então esses momentos temíveis, né, é que nós precisamos de fato estarmos aí conectados com a verdade, né? E toda a humanidade vai passar por esse juízo, porque nada há além de Deus, só Ele é Deus, Hashem, o Deus Todo-Poderoso. Não existe força nenhuma que possa se opor a Ele, ou que se possa comparar a Ele, muito menos ainda. Entendeu? Então, essa é uma realidade. Como disse Jó, né? Iov, como ele disse à sua mulher, né? Quando ela lhe aconselhou para amaldiçoar a Deus e morrer. Porque ela sabia muito bem se o seu marido amaldiçoasse a Deus, ele morreria logo em seguida. E ele respondeu o que para sua esposa? Receberemos apenas o bem e não o mal da parte de Deus? Então essa é a realidade, né? Então quando nós reconhecemos que realmente nada há além dele, né, o único Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo, real, Criador, Redentor e Salvador, então nós estamos no caminho certo. E ao estarmos dessa forma, nós precisamos refletir, né, realmente com a nossa autoanálise diante de Hashem, realmente de forma muito séria, né? E assim a gente realmente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, e por aí afora vai, e assim nós possamos nos arrependermos, fazermos uma techuvá, o retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Entendeu? Então é desta forma que nós vamos realmente adentrar no ano novo 5.784, não somente abençoados e não somente com a força da vida e do vigor da vida sendo renovados, mas com grande proteção para que a nossa vida se prolongue para com a finalidade essencial de servirmos a Hashem em todas as coisas. Então, por isso, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão de atrair as bênçãos de Deus, dentro desse aspecto, né, que Deus determina o nosso sustento e saúde para o ano que se inicia. Contudo, ainda rezamos todos os dias por nossa saúde, sustento e muitas outras bênçãos que pedimos a Ele, que rogamos a Ele. É realmente necessária a prece diária se tudo já foi decretado no Rosh Hashanah? Então, esta reflexão que o nosso Rebbe traz para nós, né, realmente é nesse sentido. Se ele sabe de tudo e se ele determina tudo, por que então nós precisamos realmente fazer as nossas preces a ele diariamente? Então, esse versículo, ele provê a resposta para essa pergunta. Qual versículo? O capítulo 28 de Deuteronômio, que é da nossa paraxá da semana, Kitavô, né? No capítulo 28, o verso 2, né? Todas as bênçãos que se seguem virão sobre você e o envolverão, se você ouvir a voz de Deus, seu Deus. Ok? Então, todas as bênçãos que se seguem virão sobre você e o envolverão. Então, numa outra expressão, nós encontramos da seguinte forma: todas as seguintes bênçãos o perseguirão e te alcançarão. Então, apesar de nós sabermos que realmente Deus ele já sentencia todas as coisas em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, para todos os seres humanos, nós continuamos fazendo as nossas preces. Por quê? Exatamente por causa dessa questão, para que estas bênçãos de Deus venham nos perseguir, venham nos alcançar e nos envolver. É isso que diz o versículo 2 do capítulo 28.
todas as seguintes bênçãos o perseguirão e o alcançarão. Então, as nossas preces diárias, as nossas petições diárias a Hashem, exatamente para essa finalidade, para que as bênçãos que aqui estão, elas possam, literalmente falando, a princípio, o povo judeu os perseguirão e os alcançarão e os envolverão. E ninguém poderá impedir que estas bênçãos cheguem até ti, te envolva, ou seja, venha seguir aquilo que foi determinado por Hashem como bênção, porque elas te envolverão. E assim todo aquele que confia em Hashem, por isso o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica para as nações é muito importante para que estas bênçãos possam de fato te perseguir, te alcançar e te envolver completamente. Então vejam bem que o capítulo 28, verso 2, ele fala sobre atrair as bênçãos de Deus. Através das nossas preces, nós fazemos com que nós sejamos um ímã para atrair as bênçãos divinas. E você não pode se esquivar a isso. Por isso, nós encontramos em várias passagens dentro dos Terrilim, dos Salmos, exatamente, entre outras coisas, que Deus ele não recusa receber quem o procura. Porque todos aqueles que procuram a Deus, ele os recebe. Então, para que estas bênçãos possam nos perseguir, nos alcançar e nos envolver, nós precisamos sempre estarmos na presença de Hashem, com as nossas preces diárias, com a nossa techuvá, o nosso estudo da Torá, nosso estudo das 7 leis de Noah, suas ramificações e a nossa tzedakah. Então, realmente, e uma coisa interessante que nós observamos aqui nesse versículo 2 do capítulo 28, é que diz exatamente, todas as seguintes bênçãos o perseguirão. Por que o perseguirão? Significa que mesmo que você não queira as bênçãos divinas, e você foge das bênçãos divinas, as bênçãos divinas vão te perseguir, vão te alcançar e vão te envolver com elas. Mesmo que você diga, eu não quero. Apesar que quem não quer presente, só um tolo que não quer presentes. Quem que não quer o bem? Só um tolo que não quer o bem. Quem não quer ser agraciado pelo Rei dos Reis dos Reis? Somente um tolo que não quer ser agraciado, beneficiado, abençoado, protegido, etc. e tal, pelo Rei dos Reis dos Reis. Entendeu? Então, por isso, para que não restem dúvidas, então Hashem disse a Moshe, Moshe disse ao povo judeu, estas bênçãos te perseguirão. Entendeu? Lembram do profeta Yoná, conhecido popularmente como Jonas? Deus lhe deu uma missão, ele foi em direção contrária à missão que ele tinha estabelecido, que Hashem tinha estabelecido para ele. Mas a bênção de Hashem o perseguiu. E através de uma grande tempestade que estava quase para sucumbir o navio em que ele estava, a bênção o perseguiu. Aparentemente com uma maldição. Uma tempestade, uma grande tempestade, em que o navio que ele estava a ponto de naufragar, Então, a maldição, por assim dizer, aparentemente, ela estava trazendo dentro de si, oculto em si, uma bênção, que era para que Yoná, o profeta, fosse em direção a Nínive. E assim, então, ele entendeu que não tinha como fugir realmente da bênção divina, e ele precisava cumprir a sua missão. Então é a mesma coisa para cada um de nós. Muitas vezes você está sendo angustiado com alguma coisa, você está sendo acossado por algo,
que não é agradável a você. E é exatamente essa questão. Deus está nos chamando a atenção para algo muito bom, para uma grande bênção. E nós precisamos estar atentos a isto, para que possamos, que o mês de Elul é propício à reflexão, à autoanálise, à introspecção, para que nós possamos aí corrigir as nossas falhas, erros, pecados, desobediência, rebeldia e etc e tal, para que nós possamos seguir em direção à bênção, que é cumprir a nossa missão, que Deus estipulou para nós, ok? Então, por isso, né, no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, descem, né, ou seja, as bênçãos descem, ou seja, nos perseguem, todas as bênçãos necessárias para o seu respectivo propósito, ou como são bênçãos no plural, né, necessárias para os seus respectivos propósitos, até chegarem a um certo nível de realidade, onde se assentam e esperam até poder descer mais ainda, ou seja, alcançar-nos dentro do nosso mundo físico. Os veículos para fazer com que essas bênçãos desçam até nós são a nossa prece diária, as nossas orações, as nossas preces e a nossa devoção a Deus. Por isso que é importante nós continuarmos a nossa devoção a Deus, as nossas preces diárias, o nosso serviço diário a Hashem, para que estas bênçãos, elas desçam dos céus, nos persigam, nos alcance, nos envolvam, para que nós tenhamos realmente, da parte de Hashem, todas as boas sortes de bênçãos, ok? Então, por isso, o nosso Rebbe, ele nos fala com referência a essa questão do capítulo 28 e o verso 2. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'harmoni bidvarim. Quanto à questão do capítulo 27, nós começamos de trás para frente, ok? Falando primeiro do capítulo 28, agora voltamos para o capítulo 27, certo? Então, o capítulo 27, né, do verso 11 até o verso 26, nós temos aí exatamente a questão do Monte Gerizim e do Monte Eival, né? Os dois montes, ou as duas montanhas, né? A montanha da bênção, Gerizim, onde as tribos, né, os representantes das tribos, né, Shimon, Levi, Yehudá, Isahar, Yosef e Beniamim ali estariam. E a bênção, né, aliás, e o monte Eival, que é o monte para a maldição, as outras 6 tribos, Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan e Naphtali. A princípio, né, você pode perguntar, mas espera aí, se as tribos de Israel elas eram tribos Kadosh, tribos realmente de santos, Kedoshim, né, de santos, eles eram de Sadikim, justos, etc. e tal, na sua geração. E por que no monte da maldição está lá 6 tribos, né? Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan e Naphtali. Será que eles eram portadores de maldições? Não. Será que eles não eram lá aquelas coisas, como diz, que eles eram de Sadikim? Não, não era isto. Então, qual é a essência do significado dessas 6 tribos estarem no monte da maldição? A maldição pode vir dos justos? Não. A maldição ela pode vir daquilo que é Kadosh, santo? Não. E como está escrito pelos nossos mestres, nada de mal vem dos céus. Ou seja, nada de mal vem da parte de Hashem. Então, qual é o significado essencial da presença dessas 6 tribos no monte da maldição, ou no monte das maldições? A presença das 6 tribos de Tzadikim, de justos, os representantes dessas 6 tribos. A presença desses 6 líderes, destas 6 tribos, são Kadoshim, santos, representa exatamente o quê? Que dentro das maldições existe algo de bom.
Dentro das maldições existe algo muito, muito, muito bom. A maldição, ela é um pano de frente para ocultar o que está atrás do pano. Então, as maldições, ela é apenas uma aparência de algo muito bom que está por detrás das suas cortinas. As maldições, elas representam a terra. As bênçãos representam os tesouros. E para que você possa alcançar os tesouros, você precisa cavar. Então, quando nós recebemos, de fato, aparentemente, maldições, que são aquelas coisas que não nos são agradáveis, adversidades, provas, testes e companhias limitadas, é para que nós realmente vejamos que no monte da maldição haviam 6 príncipes das 6 tribos de Israel, mostrando que nem tudo é como aparenta ser, ou seja, que as maldições, que são as provas, testes, coisas negativas que sucedem na nossa vida, não são exatamente maldições. Por detrás disto há grandes bênçãos, que elas só poderiam vir disfarçadas de maldições, para que nós possamos cavar e retirar das profundezas as preciosidades que estão escondidas, os tesouros que estão escondidos, as bênçãos que estão ocultas na aparente maldição. Entendeu? Então, só a presença de 6 líderes que representam as 6 tribos de Israel traz para nós exatamente essa mensagem. Nem tudo está perdido. Basta você saber agir, reagir. Basta você praticar a ação adequada para que realmente as coisas não fiquem péssimas para o seu lado. Aí vai depender da sua reação. Ninguém vai poder fazer nada por você. Apenas conselhos, apenas preces, no sentido de que você realmente tome a decisão correta para que você possa cavar e retirar os seus tesouros. Os seus tesouros são seus. Ninguém tem os tesouros igual ao seu. Cada um tem os seus tesouros. E é por isso que a ação, nesse caso, ela é individual. É você que precisa cavar o seu terreno para encontrar os seus tesouros. É nesse sentido em que, de fato, você precisa realmente passar por essas provas e testes, olhando não para a aparente maldição, mas remover a maldição para poder ver a bênção ou as bênçãos que estão além realmente daquilo que os teus olhos veem. O que os nossos olhos veem são as coisas negativas, são as coisas que nos trazem dissabores, tristezas, angústia, aflições, são as provas e os testes. Os nossos olhos veem isso, nós contemplamos isso, mas as bênçãos estão além disto. E aí precisa realmente de emuná e bitachon, de fé e confiança na providência divina. Porque é dessa forma que Deus nos chama a atenção. É quando realmente nós percebemos que realmente as coisas não estão legais, não estão nada boas, é que onde nós realmente começamos a fazer uma reflexão mais introspectiva. E aí sim, nós buscamos esse refúgio em Deus, ok? Então, por isso, amados, aqui nós temos diante de nós as montanhas místicas, né? Que hoje e até sábado nós estaremos refletindo sobre essas questões, os montes das bênçãos e das maldições, as montanhas místicas, né? Então vejam bem, primeiramente o que nós precisamos ter diante de nós,
As montanhas representam os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Desse ponto inicial de fé em Deus, né, o povo judeu recebeu então a sua missão divina. Qual é a missão divina do povo judeu? De trazer o conhecimento de Deus a todas as nações. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele realmente disse aos seus talmidim, depois que colocou a casa judaica em ordem, né, as coisas começaram a andar de forma mais perfeita, mais em unidade, né, retornou a alegria do judaísmo em cada judeu. E isso daí fez com que o judaísmo da década de 50 para cá se tornasse algo mais realmente assim aprazível, jubiloso, né? Então, apesar das adversidades e perseguições e companhia limitada, né, o judeu voltou a ter a alegria do judaísmo e de ser judeu, ok? Então, nesse sentido, nós temos diante de nós aí exatamente o quê? A missão do povo judeu de trazer o conhecimento de Deus a todas as nações. E foi isso que aconteceu com os rabinos, principalmente, indo em todas as nações e trazendo o conhecimento de Deus, a sua unidade, a sua unicidade, né? A crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, muito menos ressuscitou, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E aqui no Brasil, essa grande jornada, ela começou no ano de 2012, com o nosso rabino Yaakov Gerenstadt, do Rabad Ortodoxo, onde ele aceitou o desafio como emissário do Rebbe, né? E realmente abraçou essa causa de trazer aos não-judeus no Brasil o conhecimento deste Deus que está na Torá, revelado através do Tanakh, né? Então, assim, de fato, o monoteísmo tem sido divulgado cada vez mais nos 4 ventos do nosso país, né? Então, esta é uma realidade. Então, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós, né, a visão sobre as montanhas místicas que nós encontramos aqui em várias passagens da Torá, e especificamente aqui na nossa paraxá da semana, Gerezim e Eival. Então, essas duas montanhas, né, e as suas conexões intrínsecas, né, que estão de fato relacionadas diretamente com o quê? A Torá, o templo, Mashiach e a missão do povo judeu de espalhar o conhecimento divino pelo mundo, ok? Então nós vimos aí, estamos vendo, né, 6 tribos deveriam subir ao monte Gerezim, né, ao sul de Shechem, para serem abençoados, e as outras 6 tribos restantes deveriam subir o monte Elval, ao norte de Shechem, para as maldições. Então, as bênçãos e as maldições, né, estão visualmente aparentes nas próprias montanhas. Então, aí os nossos mestres trazem. O Monte Gerezim é a montanha da bênção. Ela é uma montanha verde e fresca, porque no seu cume existe a questão da marca da neve, que está no seu topo, principalmente no inverno, e faz com que a montanha ela seja, de fato, assim, verde e fresca. Enquanto o Monte Eival, né, que é a montanha da maldição, ela é, por natureza, né, cinza e árida, né? Então, não é à toa que Deus escolheu especificamente cada monte para as finalidades. E na segunda Kabbalah, que os nossos mestres trazem, né, aprendemos que essas duas montanhas, elas de fato representam os 2 olhos. Os 2 olhos. Ok? O Monte Gerezim representa o olho direito da sabedoria, do qual emana a bênção pura para todos os aspectos da vida humana. O Monte Eival, ele representa o olho esquerdo do entendimento, do qual julgamentos e julgamentos severos se manifestam através do olho esquerdo. A fonte da maldição, ou fonte
do Monte Eival, significa que havia um elemento positivo na maldição. E esse elemento positivo da maldição são exatamente as 6 tribos que ali estavam, representando que há, de fato, algo positivo dentro da maldição. A palavra hebraica para maldição é klalá, né? Que é formada pelas letras do alfabeto hebraico Kuf, Lamed e Rei. A raiz de klalá é kalal, que tem o Kuf, o Lamed e Lamed, que significa literalmente luz brilhante e resplandecente. Então vejam bem, amados, que o Monte Eival, ele tem esta raiz dentro da palavra hebraica, klalá, que está conectado com kalal, certo? Que significa exatamente o quê? Luz brilhante e resplandecente. Ou seja, por detrás da montanha da maldição existe uma luz brilhante e resplandecente. Então, dessa forma, né, luz brilhante e resplandecente, ou cor, ou cobre brilhante, que no hebraico diz Neroshet Kalal, que é cobre brilhante, né? Na sua fonte, uma maldição é uma luz brilhante e resplandecente. Esse esplendor pode ser ofuscante, tornando impossível para nós entendê-lo e incorporá-lo nas nossas consciências. Mesmo sendo uma maldição o resultado de uma transgressão, não é uma punição ou uma expressão da vingança divina. Deus o proíba uma vingança divina, não restam dúvida. Deus, né, não vem com vingança em hipótese nenhuma. Quando se fala, né, que a Deus pertence a vingança, significa que a Deus pertence o justo juízo. E o justo juízo é o trono da esquerda, onde os juízos são severos, ok? Não é uma questão de vingança. Em vez disso, a maldição na Torá vem de uma fonte muito elevada, cujo objetivo é purificar as almas daqueles que transgrediram, né? Então, o que nós temos aqui na natureza sublime da maldição? Nós temos aqui o altar sagrado, construído depois da cerimônia nas 2 montanhas, foi erguida especificamente. O altar sagrado, né, construído depois da cerimônia nas 2 montanhas, ou seja, bênção e maldição. O Monte Eival, né, foi erguido ali um altar, no Monte da Maldição, onde no altar a chama do sacrifício estava bem presente, o seu fogo bem vivo e bem reluzente, né? Então, de forma apropriada, né, o brilho ofuscante da maldição, ele acaba se irradiando através desse altar ali. Ou seja, o cobre brilhante, Neroshet Kalal, né? Então, o Monte Eival é o monte da luz brilhante e resplandecente. Então, nós precisamos entender que a adversidade que nós sofremos não é para a nossa punição, não é para a nossa destruição, muito menos ainda. O que Deus realmente quer de cada um de nós é que realmente nós sejamos, né, realmente renovados, restaurados, para que nós possamos ser elevados para fazer aquilo que é agradável a Hashem. Então, por isso, essa forma elevada de Deus revelar as bênçãos ocultas dentro das aparentes maldições é para despertar em nós uma vida mais chegada a Deus, você estar mais conectado com Deus. Então, quando nós enfrentamos essas adversidades, né, fica difícil de nós enxergarmos, como diz o texto, né, de nós enxergarmos esse cobre brilhante ou esta luz resplandecente do monte da maldição, porque nós ficamos muito voltados para aquilo que é aparente,
para aquilo que é palpável, que são as maldições. E nós deixamos de olhar com emuná e bitachon, fé e confiança, o que está além das aparentes maldições. Ou seja, nós não conseguimos enxergar os tesouros que estão ocultos debaixo da terra. E é por isso labutar, o cavar, para encontrar os tesouros, ok? Então, obviamente, Deus quer que nós apreciemos somente o bem revelado. Ele não quer que fiquemos envolvidos nesse novelo de lã sem princípio e sem fim, né? Onde ficamos aí bitolados dentro da questão, ai, coitadinho de mim, pô, justamente comigo foi acontecer isso, ai, 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 e fica cheio de mimimi e se torna um mimizento. E um mimizento, ele não consegue enxergar além daquilo que os seus olhos físicos estão vendo. E aqui é exatamente, né, a mensagem de Hashem, é para que nós olhemos além, que nós venhamos penetrar na aparente maldição e possamos encontrar os nossos tesouros que estão ocultos. O mal não vem de cima, entendeu? Ou seja, Hashem, ele não quer que você, ao desfrutar das grandes bênçãos, você não venha atrair os famosos olhos da inveja, o olho gordo. Então, quando você está sofrendo uma adversidade, o que mais vai acontecer, as pessoas se afastam de você. Então, aquela famosa ilustração. Enquanto você tem saúde, dinheiro e tudo de bom, você tem milhares e milhares de amigos. Na hora que você fica doente na miséria, você pode contar numa mão os verdadeiros amigos dos milhares e milhares que você tinha. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco diante das adversidades que nós enfrentamos, diante das maldições que vêm sobre nós. Deus quer que os falsos amigos, é limpeza que Deus está fazendo. Ele vai limpando. Para que essas pessoas que estão próximas de você estão somente com o olho gordo, com o olho da inveja, o olho de desejo que você se dê mal. Então, quando começa estas maldições, por assim dizer, essas adversidades, as pessoas fogem de você. E vai permanecer quem? Às vezes, no contar de uma mão, você vai contar apenas os seus verdadeiros amigos, aqueles que estão com você, estarão continuamente contigo, estarão te ajudando, te fortalecendo, te animando para não desistir. E aí então você começa, sem sombra de dúvidas, a cavar para encontrar os seus tesouros e compartilhar com quem realmente merece ser compartilhado, ok? Então, por isso, dentro dessa questão da natureza da maldição, nós precisamos compreender estas realidades. Obviamente, Deus quer que nos apreciemos somente o bem revelado, ou seja, Ele quer que nós foquemos o bem revelado, aquilo que está além da cortina, aquilo que está atrás da cortina, né? Aquilo que está além da terra, que a terra representa as maldições, e o que está além da terra são os tesouros ocultos. Para isso ele nos deu a Torá e os mandamentos para nos guiar. Então nós temos a Torá, temos as 7 leis de Noah, as suas ramificações para nos auxiliar neste terreno. E em um nível mais profundo, né, os nossos mestres dizem, a relação entre a bênção e a maldição cria um estado de equilíbrio e estabilidade na consciência e na alma do povo judeu, sendo ambas necessárias. Para que haja um equilíbrio, é necessário que haja bênção e maldição, um equilíbrio. É necessário que nós tenhamos o bem e o mal, num equilíbrio saudável, para que realmente nós possamos andar dessa forma, temos consciência disso, de estabilidade, né? Equilíbrio, para que nós não venhamos nos perder no caminho. E esse equilíbrio está o quê? É aquele famoso ditado que diz, né, que não há bem que perdure para sempre, né? Parece que é um negócio mais ou menos assim, e não há mal que se acabe, né? Ou seja,
O mal, ele tem o seu momento de acabar, e o bem, ele não é ilimitado, né, no ditado popular. E isso traz o quê? O equilíbrio. Então, nessa configuração que nós estamos, antes da redenção final com Mashiach, e que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, né? Então, é necessário que na configuração que nós estamos vivenciando, o bem e o mal andem aqui, em equilíbrio, para não haver uma descompensação na balança. E aí é o perigo de cair em abismos, entendeu? Então, por isso, né, a bênção e a maldição, elas andam em equilíbrio. Por quê? Porque aí você, se for muito para o bem, você fica numa posição de que eu sempre vou ficar aqui. Mas na hora que vem uma maldição, uma prova, um teste ou algo semelhante, aí você se desespera. Aí o bem vai lá para baixo e o mal sobe. Aí você entra em desequilíbrio, e isso não é saudável, nem espiritual, nem fisicamente, nem financeiramente, nem materialmente. Então, por isso, na nossa configuração atual, o equilíbrio é importante. Quando nós estamos bem, não suba, não esqueça que o mal está aí, que a adversidade está aí. Mantenha consciência equilibrada e saudável. Graças te dou, Hashem, pelo bem que tu tens me abençoado, e que seja da tua vontade, que eu não venha padecer nenhum tipo de mal. Então isso nos traz o alerta, para que nós não subamos no bem e esqueçamos o mal, porque na hora que o mal se revelar, pode trazer pânico na pessoa, aí a pessoa vai com o seu bem lá embaixo, ou a sua vida espiritual lá embaixo, no abismo, e o mal prevalece, a destruição da pessoa é nítida, é clara, é desesperadora, é tétrica. Entendeu? Por isso, não esqueça, esse equilíbrio é importante para nós estarmos aí. Um outro detalhe que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós, no nível mais elevado e profundo dentro desse aspecto das montanhas. Então, o que nós temos aí? O nosso Rabino fala, a coroa acima dos olhos. Ele diz assim, a porção de Devarim, que discute sobre o Monte Hermon, ao norte de Israel. Esta é a primeira montanha que será vista pelo povo judeu no retorno a Israel na era messiânica. Então, o primeiro monte que o povo judeu vai ver ao retornar para a terra de Israel vai ser o Monte Hermon. O Hermon é uma montanha alta, cujo cume é coberto por neve no inverno. Ele representa o pico da fé no nível superconsciente da coroa da alma judia. Junto com o Monte Gerizim e o Monte Eival, o Hermon forma um trio, ou seja, ele tem um formato de triângulo, ok? E é chamado de Segolta. Segolta. O Monte Hermon representa a coroa da alma judaica e está no pico do triângulo. Então você sabe muito bem que o triângulo... Então no pico do triângulo está a coroa, ok? Então, o Hermon é uma montanha alta cujo cume é coberto por neve. É o pico da fé no nível superconsciente da coroa da alma judia, ok? Edna, junto com o Monte Gerizim e o Monte Eival, o Monte Hermon forma um trio com o formato de um triângulo, chamado Segolta. O Monte Hermon representa a coroa da alma judaica e está no pico do triângulo, né? E nesse sentido aí, então a coroa, ela precisa estar de fato lá em cima, né? Sem sombra de dúvidas, ok? Edna, olha o silêncio aí, por gentileza. O silêncio aí com as crianças aí, por gentileza. O Monte Hermon representa a coroa da alma judaica e está no pico do triângulo. Ele pode ser percebido como o terceiro olho no meio da testa, que pode antever a coroa, ou seja,
os dois olhos, o olho no meio da testa, que antecede a coroa vai na cabeça, o terceiro olho vem aqui, né? Então, junto com os dois olhos, formam um triângulo, ok? Então, é a questão do Monte Gerizim, mais o Monte Elval e mais o Monte Hermon. Então, o Monte Gerizim, ele representa a sabedoria e o olho direito. Está no canto direito, portanto, do triângulo. Enquanto o Monte Elval representa o entendimento e o olho esquerdo, e, portanto, ele está do lado esquerdo do triângulo. A imagem das três montanhas também pode ser vista em cores. No topo está o Monte Hermon, branco como a neve. À direita está o Monte Gerizim, verde e florescente. E à esquerda o cinza e o árido Monte Elval. Cinza está mais próximo do branco do que o verde do branco, indicando que aqui há um ciclo começando com o Monte Hermon e indo ao Monte Gerizim e ao Monte Elval e retornando então ao Monte Hermon. Então, nesse ciclo, né, da direita para a esquerda, o Monte Elval, o Monte Hermon vai para o Monte Hermon, que é branco por causa da sua neve, o Monte Gerizim, que é verde e florescente, depois vem para o Monte Elval, que é cinza e árido, e ele volta para o Hermon, né? Então, nesse ciclo, há o ciclo da vida, onde o cinza, que às vezes pode ser representado como algo de maldição e morte, então há uma conexão com o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, o equilíbrio. E ao mesmo tempo o Monte Elval tem conexão com Hermon, que traz exatamente o quê? A coroa, a vida, a redenção. Então, desta forma, nós temos aí este triângulo, por assim dizer, como diz o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg. Então, dessa forma, a imagem das três montanhas também pode ser vista em cores, segundo este ciclo que nós acabamos de falar aqui, ok? Então, assim, nós temos, de fato, né, os valores numéricos das três montanhas são o seguinte. Então, agora, o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz os valores numéricos dos nomes das três montanhas. Então, nós temos Hermon, que no hebraico, os valores de cada letra, né, combinam com o valor total de 304. Gerizim, o valor total é 260. E Elval, o valor total é 112. Né? Então, nós temos aqui, né, 676 o valor, juntando as três montanhas, o valor das três montanhas. Né? Então, dessa forma, nós temos aí o Monte Hermon e o Monte Elval, né? O Elval, o Monte da Maldição, cinza e árido, o seu valor é 112, e o Monte Hermon, o seu valor é 304. Ou seja, nós temos aqui, então, o valor numérico, juntando os dois, né? O Monte Hermon e o Monte Elval, nós temos o valor de 416, somando os valores das duas montanhas, né? Então, dessa forma, nós temos o Monte Elval está ligado ao Monte Hermon, e o seu valor combinado é 416, que equivale a 16 vezes 26. 16 vezes 26. O nome essencial de Deus, que tem o tetragrama sagrado, o valor numérico total do tetragrama sagrado é exatamente 26. Então, o Monte Hermon e o Monte Elval, nessa conexão realmente do Monte árido, o Monte cinza, com a sua conexão com Hermon, somando-se, dá 416. 416 equivale a 16 vezes 26.
26 é o nome essencial de Deus, o tetragrama sagrado. Ou seja, somente nessa conexão com Deus, o que é morto vive, o que é árido se torna uma terra fértil, o que é cinza passa a ter uma cor vibrante, viva, eficaz. Entendeu? Então, por isso, as coligações com a questão. Ou seja, somente em Deus que nós podemos ter vida, vigor e saúde. Espiritual, físico, financeiro e material. Ok? Então, 10 vezes 26, né? A questão do Monte Gerizim, que nós temos aí, porque o Monte Gerizim ele tem um total do seu valor numérico de 260. 260, então, é exatamente a questão dividido por 10, né? Nós vamos ter aí o tetragrama sagrado. Então, 10 vezes 26, nós vamos ter 260, que corresponde ao Monte Gerizim, melhor dizendo, ok? Então, Gerizim, ele está diretamente um monte verde, rejubilante, né, saudável, ele tem essa conexão direta com o tetragrama sagrado, 10 vezes o 26. E isso está conectado exatamente o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, está conectado diretamente com o Yud, que é o valor numérico 10 do tetragrama sagrado. Yud, né, que faz parte do tetragrama sagrado, né, Yud, traço rei, traço vav, traço rei, que é o tetragrama sagrado, né, então Yud ele tem um valor numérico 10, e 10 vezes 26 dá exatamente 260, que é o valor numérico de Gerizim. Então, dessa forma, nós temos aí, então, né, do Hermon e do Elval, né, junto com o Gerizim, correspondem às 3 letras do alfabeto do tetragrama. E todas juntas, o valor numérico do trio da montanha é 676. E 676 dá exatamente o quê? 26 vezes 26. Ou seja, o que a matemática aqui divina quer trazer para nós é tudo está essencialmente ligada ao nome de Deus. Por isso que quando nós temos aí, né, dentro das 7 leis de Noa e dentro dos 10 ditos, né, Haselit Hadibrot de Hashem, né, conhecido como os 10 mandamentos, nós encontramos sobre a questão de não blasfemar. Então nós não podemos ficar aí à toa e a qualquer, sem mais sem menos, ficar usando, né, a expressão Ado-Nai. Já aprendemos que só podemos usar esta expressão nas preces. Então são nas preces que nós usamos a expressão Ado-Nai. Quando está numa questão de escola de estudo, numa classe de estudo, pode-se falar desde que diga Ado-Nai. Justamente para não falar o nome inteiro de uma vez só, para não haver o perigo de blasfemar contra o nome de Hashem. Então, por isso se fala Ado-Nai. A pessoa se expressa dessa forma mesmo. Ado-Nai é o tetragrama sagrado de Hashem. Yud, rei, vav, rei. E nunca falar a expressão completa fora das preces, fora da oração, ok? Essa é a orientação rabínica que nós temos recebido aí do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Então, por isso, as 3 montanhas, elas têm os seus valores numéricos somados, né? Hermon 304, Gerizim 260 e Elvar 112, nós temos aí o valor total 676, que corresponde 26 vezes 26, que está conexão com o tetragrama sagrado, sem sombra de dúvidas, ok? Amanhã e sábado vamos estar falando um pouco mais sobre estas questões aí, ok? Sobre os 3 montes e sobre as 2 montanhas, né? Gerizim, o Monte da Bênção,
e Eival ou Eval, né? Alguns falam Eval e outros Eival, né? E estão as duas expressões corretas, não tem problema nenhum. Então, por isso, nós temos Gerezim, as tribos de Shimon, Levi, Judá, Isahar, Yosef e Beniamim. E no monte Eval, Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan e Naphtali. A presença dessas 6 tribos no monte das maldições é um fator positivo, que existe equilíbrio entre bênçãos e maldições, e que dentro das maldições existem bênçãos, sem sombra de dúvidas, com referência a isso aí. Na nossa Aliá, né, capítulo 27, né, verso 11, né, até o verso 26, nós temos aí as 11 maldições, né? Então, por exemplo, abençoado seja o homem que não molda secretamente uma imagem de idolatria. Amaldiçoado seja aquele que o faz, né? Então, você pode inverter isso daí para você descobrir a bênção e a maldição. Ou seja, a maldição, amaldiçoado seja todo aquele que faz imagem de escultura. Então, a aparente maldição esconde uma grande bênção. Qual que é a grande bênção? Bem-aventurado, abençoado é aquele que não faz imagem de escultura. Outro exemplo. Abençoado seja o homem que não despreza seu pai e sua mãe. Amaldiçoado seja aquele que despreza seu pai e sua mãe, mesmo que ele o faça de forma secreta. O que é secreta? Dentro da casa. Na frente das pessoas, ele trata o pai e a mãe, né, o papai e a mamãe, eles tratam como se uma joia preciosa para os outros verem. Olha que filhinho bom, olha que menino bom, como ele cuida dos seus pais. Mas quando chega dentro de casa, ele maltrata, xinga, faz torturas psicológicas, por exemplo, né? Faz torturas de ameaças, né? Às vezes chega até em questão, entrar em vias de fato, empurrar, derrubar o pai ou a mãe, jogar em cima do sofá, ou jogar mesmo até às vezes no chão, ou chegar aos extremos em que é tirar a vida do seu pai ou da sua mãe, ou de ambos, né? Então, é exatamente essa questão. Então, a maldição, amaldiçoado seja todo aquele que despreza seu pai e sua mãe em todas as suas ramificações. Qual que é a grande bênção? Abençoado seja aquele que não despreza seu pai e sua mãe, mas que cuida deles. Então, essa questão aqui, amados, ela está muito intrínseca, esses 2 exemplos, tanto no mundo judaico como no mundo não judaico. Tanto dentro dos mandamentos divinos específicos para o povo judeu, como também no mandamento para os não judeus, para as nações. Porque é uma prática para as nações normal e lógica de realmente honrar pai e mãe, cuidar do pai e da mãe, segundo as possibilidades de cada pai e mãe, fizeram aquilo de melhor para os seus filhos. Então, por isso, né, realmente é uma questão óbvia que todos podem entender isso daí. E o contrário de honrar pai e mãe é uma maldição sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, né, amados, a lição fica para nós, que nós precisamos compreender no nosso dia a dia. Realmente, toda a conexão está em Deus. Quando nós nos desconectamos de Deus, nós estamos indo para um abismo sem fundo. E isso não é bom para nós, ok? Baruch Hashem. Então, mais uma vez, queremos deixar aqui o nosso agradecimento ao Leandro Luz, o pintor Benei Noah, né, que nos fez essa arte aqui, né, esse quadro do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, né, onde estaremos levando amanhã para a nossa sinagoga Benei Noah regional Bauru, onde estaremos colocando ali, junto com outro quadro que representa uma das ruas de Jerusalém, colocando ali, né, dentro da sinagoga Benei Noah, né? E com a graça de Hashem, né, teremos outros quadros aí para assim o fazer, ok?
né, dentro desse aspecto judaico para colocar. Não é qualquer quadro que vamos colocar dentro da sinagoga, obviamente, ok? Precisa ter, né, a questão judaica em si, dos ensinamentos, né? A questão, mesmo a Arca de Noé, né? Ela é Torá, está na Torá, né? Então, também é questão de Torá, né? Sem sair realmente da Torá, né? Então, aquilo que é dentro do aspecto do fundamento, né? O monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, os quadros podem ser colocados dentro da sinagoga Benei Noah, ok? Então, amados, por hoje vamos ficando por aqui e pela graça de Hashem, amanhã estaremos de volta aí para a tarde com a Torá. Por isso, não esqueça, a sua conexão com Hashem é importante para todos os aspectos da sua vida. Shalom, shalom, até amanhã.